não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ei, Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, eu só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Que eu perca dinheiro, amigo, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, Senhor. Eu não posso perder a tua presença, Deus. A paz do Senhor para todos. Agradecer primeiramente a Deus e ao canal Tubidai por ter nos feito o convite. Quero deixar para a meditação dos irmãos livro de 1 a Reis, capítulo de número 19, versículo de número 4. Diz assim a palavra do Senhor: E ele foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte. E disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou-se a deitar-se. Meus queridos, a palavra do Senhor no capítulo 19, 1 Reis, vai nos relatar acerca da vida de Elias, o momento ao qual Elias estava passando. Nós iremos observar que Elias ele sofre uma ameaça de Jezabel, porque Elias, ele em um ato profético, a Bíblia vai nos dizer que Elias, ele impõe um desafio para ver quem era realmente o Deus de Israel, se era Baal ou se era o Deus Todo-Poderoso. Nós iremos observar que Elias, ele fala com autoridade, e ele chama todo o povo para subir ao monte. E a Bíblia vai nos dizer que os profetas de Baal começaram a fazer os seus sacrifícios, invocar a sua adoração, que era para fazer descer fogo do céu, e esta seria a prova de quem era o verdadeiro Deus. Nós iremos observar que Elias, ele manda com que os profetas de Baal comecem um desafio. Nós iremos observar que os profetas de Baal, eles passam horas e horas, mas nada acontece. E somente Elias, um profeta do Senhor, o profeta do Deus Todo-Poderoso, o homem levantado por Deus com autoridade. Nós iremos observar que Elias, ele primeiro, antes de fazer a oração, antes de começar, ele primeiro repara o altar que foi destruído por outros. Ou seja, onde tem pessoas que estão destruindo coisas, destruindo lugares, Elias, ele vem para restaurar. Não entendeu? Eu vou lhe explicar melhor. Tem pessoas por aí que estão com o altar do coração quebrado. Tem pessoas por aí que estão com a alma quebrada.
E Deus me escolheu, Deus te escolheu para restaurar este altar. E através da sua vida, Deus irá curar aquelas pessoas. Pessoas estas que outras passaram e destruíram. Aí vem você agora, com poder e autoridade da palavra do Senhor, com uma palavra de restauração. A Bíblia vai nos dizer que Elias restaura o altar, faz uma oração e o fogo do céu desce. E a Bíblia vai nos dizer que todo o holocausto que Elias tinha posto sobre o altar, Deus derrama fogo do céu e consome todo o holocausto. Eita Deus poderoso! Sabe o que é isto? Quando um homem está na direção de Deus, tudo aquilo que ele faz, Deus confirma. Se estiver na direção de Deus, é o homem fazendo e Deus confirmando. Sabe por quê? Porque Deus, ele é fiel. Agora, sabe o que é que me chama a atenção? É que logo após Elias fazer tudo isto, o nome de Deus ser exaltado, a Bíblia vai nos dizer que Elias, ele foi ameaçado de morte. E por essa ameaça de morte, Elias foge para o deserto. Por essa ameaça de morte, Elias, ele foge para o deserto. E agora aquele homem, cheio de autoridade, é um pouco, se você for analisar, se formos analisar, é um pouco contraditório. Por quê? Porque aquele mesmo homem que estava com tanta autoridade que chegou na cara do rei que estava errado e disse que não haveria chuva e nem orvalho sobre a terra. Aquele homem que o rei dizia que era perturbador de Israel só por falar a verdade. A Bíblia vai nos dizer que este homem está correndo para o deserto e pedindo a morte. Agora, sabe o que é que me chama a atenção? É que quando Elias ele profetizou que não haveria chuva nem orvalho sobre a face da terra durante 3 anos e meio, Deus manda ele ir para o Querite. Elias não pediu a morte no Querite. Quando o ribeiro secou, Deus disse, vai para Serepta, lá ordenarei que uma viúva te alimente. A Bíblia vai nos dizer que Elias ele não pede a morte em Serepta. Sabe por quê? Porque Elias estava na direção de Deus. E quando estamos na direção de Deus, nós não pedimos a morte. Mas quando Elias foi para o deserto pela sua própria vontade, não pela ordem de Deus, a Bíblia vai nos dizer que neste momento Elias ele pede a morte. Sabe o que é isto? Não ande sem a direção de Deus. Quando Elias ele sentiu de andar sozinho, ele se entristeceu. Quando Elias ele viu onde estava, ele pede a morte. Sabe por quê? Porque o momento que ele estava passando era bastante difícil. Agora, quando Deus tem algo na vida de alguém, Deus, ele vai atrás desta pessoa aonde ela estiver e Deus cuida. A Bíblia vai nos dizer que Elias, ele deita-se debaixo de um zimbro. Um zimbro no deserto. Uma árvore de uma área tropical. Precisa de água para nutrir seu caule.
A Bíblia vai nos dizer que esta árvore vai nascer em um deserto. Sabe o que é isto? Era o cuidado de Deus sobre a vida de Elias. Elias estava pedindo a morte. Mesmo Elias pedindo a morte, Deus estava cuidando de Elias. Eu não sei o que é que você está passando e nem quero saber, mas eu sei que existe um Deus todo-poderoso que Ele cuida de você nos mínimos detalhes. E sabe o que é mais bonito ainda? É que quando Elias, ele deita debaixo do zimbro, ele começa a dormir. E a Bíblia vai nos dizer que aparece um anjo do Senhor a Elias, toca nele. Agora, você observe o cuidado de Deus. Elias caminhou muito para chegar no deserto. Estava exausto, estava com fome. Agora, sabe o que é que Deus manda para Elias? Pão e água. E o anjo diz, levanta-te, Elias, come e bebe. E a Bíblia vai nos dizer que Elias come e bebe. E o que me chama a atenção é que o pão estava cozido sobre as brasas, ou seja, era coisa quentinha. Deus, Ele não nos manda coisas velhas. Deus, Ele é um Deus de coisas novas. O que Deus está nos ensinando é que mesmo no nosso pior momento, Deus é um Deus de coisas novas. Independente da situação, quando nós pensamos que é o fim, até o momento, até o lugar onde Elias estava, era um lugar que para ele era o fim, mas para Deus era um lugar de recomeço. Então Deus diz, levanta-te e come. E a Bíblia nos diz que mais uma vez o anjo diz, olha, levanta-te e come, e muito comprido te será o caminho. Amém? Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle